Glória a Deus, bom dia. Mais um estudo bíblico, continuamos falando sobre Gênesis. Hoje continuamos na história de Abraão e até o final vamos sair dela, vamos tentar entrar aqui nos filhos de Jacó. Glória a Deus. No capítulo 24, a gente terminou lá, domingo passado, a gente falou sobre a família de Abraão. Lembra que Abraão manda buscar Rebeca para casar com Isaac? Ele vai buscar lá na casa do irmão, que fica onde? Lá em Harã. Em Harã continua a família do Abraão. E ela continuou lá e gerou uma sobrinha chamada Rebeca. Porque no capítulo 23, lembram, Sara morreu. E Abraão manda buscar uma moça para casar com Isaac. Ele falou, olha, eu não vou pegar nenhuma mulher das filhas dos cananeus, nenhuma mulher dessa região para casar com meu filho. Eu vou buscar uma mulher lá da minha família para casar com ele. Daí ele diz lá para o servo Eliezer, vai para Harã pegar uma mulher para o meu filho. E aí a gente viu a história lá no capítulo 24. Esse capítulo é muito longo, ele tem 67 versículos. E ele conta essa história de como esse servo foi e achou a Rebeca. E a gente vê que Deus realmente era com Abraão. Porque, gente, um camelo, ele é capaz de beber mais de 100 litros de água em 10 minutos. Então, você imagina, ele não tinha só um camelo. E ele fala, olha, a moça que vier aqui, dê água para os meus camelos. Então, a gente vê que realmente a Rebeca, ela foi enviada ali por Deus. E ela tinha um coração também diferenciado. E nesse texto nós falamos também que a gente encontra lá os defensores do piercing, Porque o Eliezer, ele vai e coloca um piercing no narizinho da Rebeca, que era o pacto que ele estava fazendo, um acordo de casamento. E a Sara morre e o Isaac, ele tem uma esposa que é Rebeca, e daí ele vai continuar a descendência através do Isaac. Nós falamos da importância de Sara. Sara foi assim, extremamente importante. Ela é a única mulher que tem um capítulo inteirinho na Bíblia, falando sobre a morte dela. E quando chega lá no livro dos Hebreus, a gente vê também que a Sara foi colocada lá junto com os heróis da fé. Tamanha importância de Sara na história. Eles morrem, estão enterrados lá na caverna de Maquipela, hoje Caverna dos Patriarcas ou Mesquita de Ibrahim, E nós falamos sobre isso, um local que é um centro nervoso na nossa época, porque é um local que hoje é ocupado tanto por muçulmanos quanto por palestinos. E estão lá enterrados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. E a gente vê que o Abraão, ele teve depois outros filhos. E quando a gente lê esse versículo aqui, no capítulo 25, tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura, ela deu à luz a Zinra, Joqusã, Medã, Midian, Gisbaque e Zoan. A gente tem a impressão de que o Abraão casou com essa mulher depois que Sara morreu. Mas, na verdade, o Abraão, ele já tinha
essa concubina antes da Sara morrer. Porque, olha, vocês imaginam, Abraão ele teve Isaac com 100 anos. E foi um milagre, não foi? O Isaac, um homem de 100 anos, ele ali ainda gerar, seria um milagre ainda maior do que o nascimento do Isaac, o Abraão ter tido filhos depois que Sara morreu. Porque o Isaac nasceu, quando ele tinha 40 anos, ele se casou com Rebeca. Ele casou com Rebeca quando a Sara morreu. Então, Abraão já tinha quanto? Uns 140 anos. Abraão morreu com 175 anos. Né? Abraão ainda viu Jacó e Esaú. Provavelmente Abraão tinha eles tinham em torno de 15 e 16 anos quando Abraão morreu. Mas esses outros filhos que Abraão teve com Quetura, eles já eram adultos, porque a Bíblia fala que Abraão ele despediu esses filhos para o Oriente. Por quê? Porque ele não queria. Ele deu toda a sua herança para o Isaac. Para os filhos, para os outros, ele deu presentes. E despediu eles para outras regiões do Oriente. Para quê? Para que eles não fossem uma dificuldade para o Isaac. Porque o Isaac era o filho da promessa. E aí, gente, trazendo isso para os dias de hoje, eu estava até comentando com a Amós sobre isso, quando a gente vinha para cá. Que olha só, o que o Abraão fez? Abraão vai, divide lá, dá para os filhos o que ele tinha que dar, manda os filhos se estabelecerem longe do Isaac, que é o filho da promessa, que tem toda a grande parte da herança. E hoje, nos nossos dias, pensa bem, muitas vezes, um pai, ele ele luta muito tempo para ter uma família estabilizada, para ele ter harmonia entre os filhos, para que o ensinamento baseado na palavra de Deus, no amor, naquela família que se junta, mas ele não pensa em uma coisa. Ele não pensa que a maioria das famílias, mesmo as famílias que são muito unidas durante a vida, muitas delas se perdem a hora que essa pessoa, essa figura do pai, da mãe, morrem. E a gente não pensa nisso. A gente não pensa no fim da vida. Porque até agora a gente olha a Bíblia e a gente vê, todo mundo morreu, não foi? A gente vai vendo as descendências, as gerações, e o Abraão, ele vai morrer também, e nós? Nós também, e nós não pensamos na morte, e a gente não organiza a nossa vida para a morte. A gente não pega e fala assim, olha, eu lutei tanto para essa família unida, então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha conquista da vida inteira em vida. Gente, isso... tem gente que fala, eu não gosto de pensar nisso, quando eu morrer, se vira. Mas às vezes o que você lutou a vida inteira para construir, a harmonia que você lutou a vida inteira para ter, quando você morre, o que acontece? Está lá, vai todo mundo brigar pelo quê? Pela herança. Então esse é um ponto que a gente deveria pensar. Em vida, tive todo o cuidado para ter uma família unida, para ter filhos unidos, também vou pensar na minha morte, para que todo mundo permaneça unido na minha morte. Porque a gente vê, nós mesmos como pastores, a gente vê muito isso, já aquela confusão se formando, depois que o patriarca da família, a matriarca da família morre. Então, isso é algo que a gente deve pensar em vida, né? Porque o que adianta o trabalho de uma vida inteira para depois, na morte,
cada um vai para um lado, um para de falar com o outro, né? E é uma questão que a gente não gosta de pensar, mas que deveria. Um desses filhos aqui da Quetura, esse Midian, que vai falar aqui, vai gerar os midianitas. E Jetro, o pai da Zípora, que é a esposa do Moisés, ele é dessa linhagem. No versículo 5, Abraão dá tudo o que possui a Isaac, e ele vai, né, como eu falei, vai dando outras coisas para os outros filhos. O Abraão morre, acaba a história de Abraão, e aí começa, aqui ele fala, acaba a história de Abraão, no 25 até o 11, aí do 12, ele vai, ao 18, ele vai contar a descendência de Ismael. Né? Ismael volta aqui por quê? Para contar a sua descendência, porque os filhos de Ismael, eles também vão formar 12 príncipes, igual os filhos do Isaac. Isaac também tem 12 príncipes. E aí você vai vendo que Deus está tendo também uma história com eles. Uma história com esses filhos de Ismael, descendentes de Abraão. Se lá no meio do caminho eles vão chutar o pau da barraca, aí é outra história. Mas Deus aqui está tendo uma história com esses aí também. Aí a partir do 19... ele conta a descendência de Isaac, porque ele vai continuar essa história através da descendência de Isaac. E quem são os descendentes de Isaac? Jacó e Esaú. E aí vai começar aquele drama familiar, né? Que esses Jacó e Esaú, os fazedores de contendas. Do 25... No capítulo 25 vai contar a história dos irmãos, eles eram gêmeos. Aí tem aquela história, né, gente, de segurar na perna do outro. Por quê? O gêmeo mais importante era aquele que nascia primeiro. Não é? Por quê? Porque o primeiro, ele é o primogênito, é aquele que fica com 50% da herança. Se depois ele tiver 100 filhos... né? Vai ter que dividir o resto entre os 100 filhos. Mas o primogênito, ele é aquele que fica com a grande parte da herança. Por quê? Porque ele vai substituir o pai. Essa é a importância. Então, do capítulo 25... do 27 ao 34, vai falar sobre quando Esaú vende a sua primogenitura. Esaú, ele não estava preocupado, gente, com essa coisa tão importante que é a primogenitura. E o Jacó, ele acha isso importante, que de fato é. E daí ele vai dar uma rasteira no irmão. Aí o irmão fala, ai, tá bom, ó, eu te dou o direito da primogenitura se você me der um prato de lentilha. Né? Porque eu estou com muita fome. Você vê que ele não dava importância. E você vê que o Esaú, ele não trata com importância coisas que são tão importantes tanto diante daquela sociedade como diante de Deus. Por quê? Porque quem recebe, o primogênito, ele recebe a bênção do pai. E essa bênção, ela vinha de Deus. Né? E por outro lado, o Jacó, ele dava a importância a algo que era importante, mas ele não era lá um cara tão legal, uma pessoa tão correta. E talvez, gente, até a Rebeca tenha influenciado o Jacó. Porque lembra quando ela estava grávida, que os dois brigavam na barriga e um dia ela foi consultar Deus? E aí Deus fala, olha, o menor... ele vai se sobressair, né? E aí ela sabia da promessa. Talvez ela tenha influenciado, que nem Sara.
Sara não quis dar uma mãozinha para o que Deus ia fazer, a Rebeca fez a mesma coisa, gente. Já que ela sabia, ela falou assim, não, vem aqui que eu vou te dar uma mãozinha, ele vai te abençoar. E daí ela faz essa grande besteira, porque depois a gente vê o quanto que Jacó sofreu por causa disso. E lá no 26, a gente vê que o Isaac está na terra dos filisteus. E aí ele mente sobre a esposa dele. Você vê que ele comete as mesmas bobagens que o pai cometeu? Ele está na terra dos filisteus, aí ele fala, olha, você é muito bonita, vão me matar por sua causa, vamos mentir. Vamos dizer que você não é minha mulher. Aí dessa vez ele não fala que é irmã, ele fala que é minha prima, né? Quando Abimeleque descobre, mas mente da mesma forma que Abraão, essas coisas da mentirinha, né, gente? É só uma mentirinha, não tem problema. E às vezes você entra assim numa fria tremenda por causa dessa mentirinha. Então, assim, a verdade, ela sempre é melhor do que essas mentirinhas que às vezes a gente fala, imagina, Deus nem leva em conta isso. Deus não leva em conta o pecado enquanto você não sabe que é pecado, né? Depois que você conhece a verdade, daí você não está mais fazendo algo que você não sabe que tem consequências. Mas daí Isaac acaba contando a verdade para ele, acaba vivendo lá na terra junto com ele. E é próspero. Isaac é um homem muito próspero. Isaac é um homem muito rico. Muito, muito rico, muito abençoado. Aonde Isaac botava a mão, gente, ia para frente. Né? Olha, que essa unção de Isaac esteja sobre a nossa vida, viu? E a nossa igreja, porque esse homem, gente, era uma terra seca. Por isso que as pessoas tinham inveja dele. Porque ele se estabelecia ali numa terra seca e ele cavava lá os poços e dava água. Né? Então, é assim, o Isaac, e ali ele prosperava, e ali ele plantava, ali ele acabava criando os seus animais, porque na realidade eles eram mais pecuaristas, né? E ele ficou um homem riquíssimo. Mas no 27 a gente vê que o Jacó engana o pai, passa a perna no irmão, a mãe dando aquela ajuda para o filho, a mãe enganando o marido. Quantas mulheres enganam seus maridos por causa de filho? Hein, gente? Então, a Bíblia, as histórias da Bíblia, elas nos remetem para a nossa realidade. Olha o rolo que deu esse negócio aqui da Rebeca, pegar lá o Isaac, o Jacó, que era o preferido dela primeiro. Que não tinha que ter preferido, né, gente? Porque você vê que essa família do Abraão, a Bíblia ela é fantástica por causa disso, gente. O único herói da Bíblia é Jesus Cristo. Porque se a gente pega essa história de Abraão, um homem que Deus escolhe, um homem que Deus abençoa, um homem que Deus separa, mas que família complicada. A família do Abraão, ela é assim, para você fazer um estudo bíblico, para você fazer assim uma reunião, um aconselhamento em cima dessa família, das coisas, porque você vê, um prefere um filho, a mãe prefere o outro filho, é uma coisa complicada. Aqui. E o Jacó tem esse apoio da mãe, engana o pai, a Rebeca engana o marido e isso vira um negócio, porque o Isaac abençoa o Jacó, dá a bênção ao Jacó e aí perde o outro filho. Ele perdeu o Esaú depois disso, né? E assim, a gente fala assim, mas ele podia cancelar tudo. Não, ele não podia.
A partir do momento que dava a bênção, acabou. Não é assim, o Deus te abençoe naquele tempo, não era o Deus te abençoe o nosso, sabe, como aqui no Ocidente, que você fala Deus te abençoe por qualquer coisa. Não. Deus abençoe, naquela época, significava muito. Naquela época, o pai impunha a mão sobre o filho e o abençoava. A partir do momento que ele fazia isso, ele não podia retirar a bênção. Essa bênção, ela era dada somente uma vez. Então, era algo extremamente importante naquela sociedade. Não era brincadeira. Ninguém falava, Deus te abençoe, assim, de qualquer forma, né? Então, aquilo era um ritual familiar. Era assim, eu estou colocando você como o chefe dessa família, porque eu não tenho mais condições de dirigir essa família. Era isso que estava acontecendo aqui, né, nessa bênção, né? E ninguém da família podia contestar isso. Ninguém podia questionar. A partir do momento que ele dava a bênção, não podia ser retirada e ninguém contestava. Era algo irrevogável, não se voltava atrás numa bênção. Porque na nossa cabeça fala, nossa, mas esse alvoroço todo, o Isaac ainda estava lá, não podia chamar os dois e falar, ô Isaac, o que é o Jacó, né? O Isaac não podia falar, o que é isso? Você está me enganando, você me enganou, pede desculpa para o teu irmão, e você, que negócio é esse de vender seu direito aqui de ser o chefe dessa família por um prato de sopa? Você tá doido? E resolvia aquilo ali. Mas não, é algo muito mais profundo que isso. E acaba que é uma briga entre a família, e o Isaac fala para o Jacó, olha, meu filho, faz o seguinte, não casa com nenhuma mulher aqui dos cananitas. Sai e vai lá para a casa do seu tio. Lembra que o Abraão fez a mesma coisa com Isaac? Falou, você não vai casar com essas mulheres. Essas mulheres são idólatras, essas mulheres não são do nosso povo. Vai lá, vou mandar buscar uma mulher na casa da minha família para você. O Isaac faz a mesma coisa com Jacó. Já que o teu irmão quer te matar, você faz assim, você sai daqui, você vai lá para a casa do teu tio, e lá você vai casar com uma mulher da nossa família. Porque o Esaú ficou com tanta raiva. O que o Esaú fez? A primeira coisa que ele fez para afrontar os pais, o Isaac e a Rebeca, foi casar com duas mulheres cananitas. E aí a Bíblia fala que elas foram assim uma tortura na vida da Rebeca. Elas foram assim uma coisa horrível na família. E o Jacó vai para Harã, porque o pai manda ele ir casar com uma mulher daquela região, e obedece o pai e vai lá e vai passar 14 anos da vida dele ralando. Olha lá Deus tratando com Jacó, porque agora, gente, é o tio que vai passar a perna nele. O Jacó, ele vai provar do próprio veneno, e aí Deus vai trabalhando assim na vida dele. E aí acontece uma coisa muito interessante lá no 28, 14. Olha lá, capítulo 28, versículo 14. Deus falando, a visão que o Jacó tem quando ele estava indo para Harã. Deus falando com ele, a tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha a missão novamente aí, gente. Deus continua com a mesma missão. Ele não mudou. Você vê, nós já estamos aqui em Abraão e Deus continua falando a mesma coisa. A missão não mudou. E o Jacó
né? Ainda quando Jacó é o usurpador e acaba fazendo aquele monte de besteira, mas Deus vai e ele se revela ali a Jacó e fala: ó, Jacó, anda comigo que eu vou te abençoar. E aí Jacó faz aquele voto. No 28, ele fala, né? Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se eu ir e voltar da casa para casa com saúde, e eu vou servir o Senhor. E aí ele faz esse voto com Deus. E o Jacó chega lá em Harã. E Harã, em algum momento da história, vai se tornar Padã-Arã, tá? É o mesmo lugar. Mas aqui no capítulo 29 ainda é somente Harã. Ele passa a morar na casa do Labão, que é o seu tio, acaba casando com uma prima, vai acontecer aquela história lá no capítulo 29, de Lia e Raquel, 29 e 21. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido e eu quero tomá-la por mulher. Porque eram duas irmãs, né? E o Jacó queria casar com a Raquel. Ele se apaixonou pela Raquel perdidamente assim que ele viu. E a Lia era a irmã mais velha. Só que aí no dia do casamento, ele já estava trabalhando 7 anos por Raquel, porque o Labão, olha, se o Jacó pensou que ele era esperto, o Labão era muito mais que ele, já era criado, estava lá 7 anos trabalhando por uma mulher. Gente, aí no dia do casamento, olha que engraçado, o homem, ele não via a mulher no dia do casamento, porque, gente, a festa do casamento durava 7 dias, né? E a moça estava ali com o véu, estava com o rosto tampado. E 7 dias, gente, bebeu, que o Jacó bebeu tanto, que de noite ele não sabia mais nem quem era a mulher que estava do lado dele. Ele só foi saber no outro dia, né? E aí, no outro dia, ele olha e fala: ué, não foi essa mulher, essa não é Raquel, né? E tem essa surpresa, que acabou que Lia, e ele já tinha consumado o casamento, né? E ele falou: não, que absurdo. Ele chega lá para o sogro e fala: não, que coisa é essa? Você me enganou, o que está acontecendo? Aí o Labão, com a maior cara de pau, fala: não, aqui, o costume aqui não é casar a mais nova antes da mais velha. Mas não tem problema, você trabalha mais 7 anos que você casa com a Raquel. E mesmo Jacó, indignado, acabou trabalhando para o Labão 14 anos, né, por Raquel. E o Labão passou a perna nele, gente. Enganou Jacó. Olha Deus trabalhando na vida do Jacó. Ele foi enganado lá pelo tio. O Jacó tem filhos, e aí começa a guerra entre as irmãs. Porque essas duas, gente, não foi brinquedo não na vida desse homem. Elas atormentavam o Jacó, né? Atormentavam, porque uma não podia ter filho. Ele amava a Raquel, mas quem dava filhos para ele era a Lia. Então a Lia falava assim: cada filho que ela engravidava, ela falava: ele vai me amar. Agora ele vai me amar mais. E insultava a Raquel. Tanto que quando a Lia parou de ter filhos, ela pegou uma concubina. Não, você vai ter filho para mim, né? Que esses filhos são considerados meus. Aí a Raquel pegou também outra, falou: não, você vai gerar para mim. Mas a Raquel sofria com isso, porque ela queria ter filhos. E um dia, Deus, de tanto ela pedir, Deus deu filhos para ela,
né? Mas, olha só essa história da Raquel. Ela sempre falava assim, olha como que a gente não sabe o que a gente ora. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, e dele sai a oração perfeita. O falar em línguas, não é? Quando o Espírito Santo, quando você ora em línguas, essa é a oração perfeita. Porque olha o que a Raquel falava, dá-me filho, senão eu morro. Mal sabia ela que era tendo filhos que ela morreria. Porque ela teve o José, mas ela não se conformou, porque a disputa continuou. E ela falava, não, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. Quando ela foi ter Benjamim, do que a Raquel morreu? Do parto. O que a Raquel orava? Então, gente, a gente precisa aprender a saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que a gente ora e que não vem, mas que Deus tem outras coisas para nós. E o que Deus tem para nós sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Então a gente não deve viver frustrado por certas coisas. Não é? Por exemplo, eu conheço mulheres que não tiveram filhos e são mulheres felizes. São mulheres que encontraram felicidade. Eu conheci uma missionária que ela falou assim, não, Deus não me deu filhos naturais, porque Ele queria me dar filhos biológicos, Ele queria me dar filhos espirituais. E hoje, por não ter filhos biológicos, eu posso andar em diversos países, e eu posso trabalhar para o Senhor, e eu posso pregar o Evangelho, e eu me sinto mãe de muitos filhos. Então, a gente precisa tentar compreender e aceitar os nãos de Deus, porque muitas vezes nós somos filhos mimados, né? A gente ora, e aí a coisa não acontece do jeito que a gente queria, do jeito que a gente estava orando. Sabe o que é isso? Não. Porque Deus fala não também. Porque Deus é pai, e pai também fala não. E pai sabe por que está falando não. Só que é difícil para a gente, né? Aceitar os nãos de Deus. Mas essa história de Raquel é uma história que nos leva a essa compreensão de que muitas vezes os nãos de Deus são para a vida, não para a morte, né? Então, o Jacó, ele acaba que essas mulheres, elas dominavam tanto o esquema ali, essas duas, elas eram fogo na roupa. Que chega assim, um dia, né, elas falam, me dá um pouco dessas mandrágoras. A Raquel pede para Lia, né? Aí a Lia olha para ele e fala, se você me der o homem essa noite, eu te dou um pouco dessas mandrágoras. Gente, elas estavam negociando Jacó, né? Me troca um pouquinho dessas mandrágoras por Jacó. Ah, beleza, troco o meu turno, eu troco com você. Então a gente vê que são culturas assim muito diferentes, né? São essas culturas, a gente fala, ai meu Deus, são culturas esquisitas, que cultura maluca é essa? Mas para nós, para eles, maluca é a nossa, né? Esquisito é o jeito que a gente vive. É a gente que vive hoje de uma forma estranha, porque, por exemplo, a gente fala assim, ai, que absurdo casar com um monte de mulheres. Daí, para eles, é um absurdo, por exemplo, mão dada com a namorada. Isso era um absurdo. Você ficar ali, era inaceitável naquela cultura. Então, as culturas mudam, né? As coisas, elas mudam. E daí a gente vai, acho que eu vou terminar para vocês tomar um cafezinho. Na semana que vem a gente vai falar do capítulo 30,
que descreve os filhos, os descendentes de Jacó. O Labão tenta prejudicar o Jacó, que ele tenta voltar para a casa dos pais, e esse é um capítulo muito, muito interessante, que aí acaba também esse drama lá do Esaú. Jacó volta para casa, Jacó vira Israel, e daí a gente começa a ter esse entendimento do que é Israel, e como que Deus gerou tudo isso. E por hoje a gente termina por aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou falando, gente. Tem alguma pergunta? Ainda está fácil, né? Porque a gente vai estar fazendo um panorama de Gênesis. Tem coisas que a gente para e se aprofunda mais, mas tem histórias que a gente acaba fazendo mesmo um panorama, para a gente entender esse livro tão precioso, né? Essas histórias tão preciosas que tem em Gênesis, essa história do início da criação, porque Deus criou e continua criando, né? Deus continua sendo Deus na nossa vida, continua sendo Deus na nossa história. E eu quero propor para vocês lerem a Bíblia durante a semana, lerem o livro de Gênesis. Eu estou lendo Salmos, comecei a ler essa semana também. E Salmos, ele é assim um livro que ele vem no coração da gente como um agasalho. Principalmente os Salmos de Davi, que são os que eu mais gosto. E ele agasalha o coração da gente. Então, eu quero propor a vocês, a partir de amanhã, segunda-feira, começar a leitura de Salmos. Lê 5 salmos por dia. Não fica, são 150. Não, lê 5. Lê o tanto que vocês puderem. E eu quero que vocês, domingo, me contem essa experiência de ler Salmos a semana inteira. Vocês vão ver como que Deus vai falar com vocês através dos Salmos essa semana. Amém? Glória a Deus!